Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Vamos à revisão do módulo 2 hoje. Antes, porém, alguns avisos importantes. Alguns alunos da sala não têm sido totalmente honestos consigo mesmos, com seus pais, nem com os professores. Tenho recebido principalmente do sexto ano, o que me entristece, porque é a sala que eu mais tenho gosto de dar aula. Alguns alunos têm mandado prints da tela. A preguiça extrema de escrever uma simples resposta com a própria letra. Isso para mim é inadmissível. Qual é o objetivo de estar na escola? Não é aprender? Já não dissemos que é se tornar um ser humano melhor? Um filho melhor? O que você está fazendo? Você não está de férias. As aulas continuam de um jeito diferente, inédito para todo mundo. Nem seus pais, nem seus avós passaram por uma situação como a que nós estamos passando. E ao contrário de se entregar para a preguiça ou ficar o dia inteiro no videogame, o que você tem que se fazer é se esforçar ainda mais. Momentos especiais pedem atitudes especiais. Seja o melhor que você puder ser. Alguns estão se esquecendo e fazendo apenas o mínimo. E esse mínimo está pouco. Eu quero e só vou aceitar respostas escritas à mão. Se você tiver que escrever 3, 4 vezes até que eu consiga entender sua letra, você fará. É para isso que você está na escola, para aprender. Repito, esse aviso não é para todos os alunos. Quando você me mandar a tarefa, mande com a letra legível. Faça uma foto bem tirada. Alguns alunos chegaram a dizer para mim e mandar fotos mal tiradas, dizendo que o celular era ruim. E eu vim a descobrir que isso não é verdade. Não faça isso. Vocês não estão enganando o professor. Estão enganando e prejudicando a si mesmos. Tá bom? Então vamos para a aula. Bora lá. A aula de hoje revisa o módulo 2, onde nós vimos leitura, compreensão e interpretação de texto. Reparei que não só vocês, mas todas as salas, até o terceiro colegial, têm tido muita dificuldade com compreensão e interpretação de texto. Então, nós, a partir do sexto ano, vamos mudar essa realidade. E vocês serão uma turma-chave para virar essa geração que não sabe interpretar um texto. Mas o que é interpretar? Interpretar é diferente de compreender. Interpretar é ler nas entrelinhas. Vocês já ouviram falar do termo analfabeto funcional? Analfabeto eu sei que vocês já ouviram. É aquele que não sabe ler nem escrever. Mas o que é o analfabeto funcional? Vou explicar para vocês hoje. O alfabetismo funcional, ele é assim, o aluno, ele consegue entender os signos, as palavras, mas ele não consegue interpretar aquilo. Isso vem desde a alfabetização, por exemplo, quando você fala dos primeiros passos, quando está ensinando a formar sílabas, Sim. Isso tudo faz parte? Sim, tudo faz parte, é um processo. Então, muitas vezes a escola, hoje, principalmente a pública, né, ela passa ao aluno sem esse conhecimento. E daí, ele não tendo esse conhecimento, ele vai passando de ano, porém ele não tem o entendimento, a interpretação, ele não tem a capacidade crítica, assim, quando ele vai ler um texto, né? Ele não consegue formular uma opinião sobre o texto. E nessa hora, será que é por isso que muita gente fala, eu não gosto de ler? Porque, sim, para a gente que adora ler, é meio estranho quando alguém diz que não gosta de ler, né? Tem a ver com isso, com essa dificuldade de compreensão do que está escrito? Totalmente. Porque a pessoa, ela não conseguindo interpretar, ela vai evitar a leitura, porque a leitura é um trabalho.
Nós pensamos que é natural. Não, não é. É um trabalho. Quanto mais se pratica, mais se compreende, mais a mente se amplia, ela abre para novos conhecimentos. Mas se a pessoa não tem esse hábito, por exemplo, foi feita uma pesquisa recente agora, e nela constatou-se que 50% das pessoas não têm o hábito da leitura. E como diz Paulo Freire, ele diz que aprende-se a fazer fazendo, ou seja, nós aprendemos a ler lendo, mas se nós não temos esse hábito, né, somente quando nós precisamos, então a hora que nós precisamos, nós sentimos dificuldade. É o que muitas vezes acontece até na graduação. Né? Que também, dentro da graduação, existe o analfabetismo funcional. Né? Então, por isso, tem os plágios dentro dos trabalhos, porque eles não têm essa compreensão, essa capacidade. E também exige esforço. Né? Agora, professora, chega a ser assustador pensar que uma pessoa chegou até a universidade com analfabetismo funcional, né? Sim, é assustador. Ainda mais porque o índice é alto. Mas nós podemos constatar isso facilmente, porque você vê, assim, dentro aqui mesmo da instituição ou em outras instituições, quando o aluno chega, é preciso dar um reforço a ele. Tanto que aqui tem um nivelamento, em outras instituições chamam de outro nome, né? Mas é preciso que ele seja nivelado para começar, a partir daí, continuar os estudos, porque ele já vem sem esse preparo básico. E aí, quando chega na hora de ler um texto científico, por exemplo, vai sofrer muito mais, né? Muito mais, porque tanto a escolha do livro, né, o grau do livro, de dificuldade do livro, o acadêmico é muito maior, né? Porque geralmente são textos técnicos, o que vai exigir uma demanda muito maior de pensamento, de reflexão, de capacidade compreensiva, né? E isso influencia diretamente também, assim, se eu não consigo ler e entender, na hora de eu escrever, colocar as minhas ideias, já vai dar tudo errado, Sim, né? muito menos. Porque quando a gente fala numa sala de aula, assim, é comum, gente, né? Todos entenderam? Todo mundo fala, entendemos. Aí você pergunta para um, então você pode explicar? Ah, não, eu entendi, mas para explicar é outra coisa. Sim, é verdade, por causa dos processos, né, da leitura. Então, a capacidade, primeiro você vai entender, né, ali a parte dos símbolos, depois, então, você vai compreender um pouquinho, então, fazer associação com o tema, depois, a capacidade interpretativa, ou seja, eu vou me posicionar em frente àquele texto, criticamente, e depois, sim, a síntese. Veja, quando eu vou escrever, eu estou fazendo uma síntese. É o último processo, né? E se não passou pelos outros, não tem jeito, né? Não chega lá. Agora, dá para a pessoa mesmo trabalhar isso se ela tiver força de vontade ou é preciso ajuda? Nossa, você falou muito bem. Ela tem que ter força de vontade. Ela tem que querer. Primeiro ponto é a postura dela em relação à leitura. E também, claro, uma ajuda é bem-vinda, porque tem estratégias de leituras assim que podem ser ensinadas. Né? Então, o professor, principalmente, seja em que nível for, né? Se ele ensinar essas estratégias. Então, uma das estratégias, vamos ler. Eu sempre falo assim numa prova, né? Às vezes as pessoas vão fazer prova e perguntam uma dica para facilitar fazer a prova. Interpretar perguntas, às vezes, exato. Né? Então, se você ver a prova do Enem, a contextualização é enorme. A pergunta, às vezes, é uma página inteira, né? Então, primeiro eu falo, leia. Leia uma vez, leia outra vez, até você, né, entender. Leia várias vezes. Depois veja as palavras que você não conhece, né? Então, tente assimilar pelo contexto aquelas palavras. E depois, então, você vai responder. Então, é uma técnica, ou seja, ler. Se eu estou em casa, eu vou procurar aquela palavra que eu não sei, porque isso também vai ampliar o meu vocabulário. Então, é uma técnica que pode ser ensinada e facilmente colocada em prática. Leia bastante quando você vai fazer a prova, né? Por exemplo, começar a grifar também partes importantes da pergunta, ou do texto, né? De repente, a pessoa tem dificuldade, quer começar a ler, né? Se você quer tirar a parte mais importante, né? Que seria a central ali do parágrafo. Todo parágrafo tem uma parte central, uma frase central, né? Então, você pode sublinhar aquilo ali, porque daí você pode segmentar, fazer uma estrutura. Vamos supor, se você tem 4 parágrafos que eu vou ler, em cada parágrafo eu retiro a parte mais importante. A partir dali, eu já posso fazer uma síntese, por exemplo. E é bom começar devagarinho, isso mesmo, né? Lê um parágrafo, grifa, tenta descobrir o que está sendo dito ali, né? Sim, sim. Vamos começar devagar, com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Você verá que é preciso não apenas ler a piadinha, mas interpretar,
que cada personagem tem uma função, até o gato. As expressões de cada personagem, as falas e todo o ambiente que cerca os quadrinhos. As cores, tudo isso tem influência no que o autor quer passar para você. Então olhe detidamente cada um dos desenhos e veja que além das palavras, tem outras expressões que compõem o significado do que o autor quer dizer. Você está começando a aprender interpretação. A interpretação você começa com textos que são agradáveis, com o que você gosta, para depois ir para os livros mais difíceis. Então comece, olhe aí nos quadrinhos. Perceberam na fala da professora que problemão o Brasil está? Nossos alunos, nossos jovens e até os adultos têm dificuldade de compreender e interpretar textos. E por quê? Principalmente porque leem pouco e leem mal. Ler o caderno de esportes do jornal, as notícias de crime, isso não é uma boa leitura. Isso não fará de você um leitor mais crítico, mais inteligente. Pelo contrário, vai emburrecer você. Tratando então desse tema, prestem bastante atenção. Como eu disse, compreender e interpretar são coisas diferentes. Então vamos lá. Quando você pegar um texto nas mãos, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Já fizemos isso em aula. O primeiro passo é fazer uma leitura rápida, por cima, pegando o jeito do que está falando o texto. Qual é o título? Que estilo de escrita? É poesia? É prosa? É uma narrativa? É uma história? É um diálogo? O que é? Tem a data? O texto que você está lendo foi feito em que época? É um texto antigo? É um texto novo? É um texto de reportagem? Na segunda leitura do texto, é uma leitura mais atenta. Tem que ler 2 vezes, professor? No mínimo 2 vezes. Senão você não consegue interpretar um texto. Nessa segunda leitura, você vai grifar. E grifar do jeito que nós aprendemos. Grifar apenas pedaços, apenas partes especiais que resumem o texto, e não frases e parágrafos inteiros. Isso não é grifar, é sujar a apostila. Durante essa segunda leitura, você vai também grifar e procurar as palavras que você não conhece. Eu tenho visto respostas onde os alunos não sabem o que escreveram. Por quê? Porque copiaram do Google a resposta. Isso não é estudar, gente. Acorda! Quando você pega uma palavra diferente, a primeira coisa, a sua obrigação, é pegar e descobrir o que significa aquela palavra. Hoje é tão simples. Basta entrar no Google e perguntar o que significa aquela palavra. Na hora você tem a resposta. Aí você vai entender o texto. A seguir, você deve anotar qual é o tema do texto. Ou seja, qual é o assunto? Do que o texto está falando? Está falando do petróleo? Está falando do coronavírus? Da guerra no Afeganistão? Do que está falando o texto? Passo seguinte. O que o autor está tentando dizer? Todo texto tem uma opinião. Compreender o texto é compreender que quem escreveu tem uma opinião e está querendo empurrar essa opinião para você. E a menos que você seja um bom leitor, você vai comprar essa opinião. Você já viu como as pessoas estão radicais? Porque elas não têm capacidade de interpretar um texto, mesmo os enviados pelo WhatsApp. Se você não interpreta, você repassa simplesmente porque você achou legal. E aí você às vezes está incorrendo num grande erro, porque não representa o que você pensa, e sim o que o outro pensa. Então entender o que o autor do texto
está querendo dizer qual é a opinião dele, só aí é que você vai conseguir dar a sua opinião, depois de entender qual era a do autor. Letra E. Qual é a ideia central do texto? No máximo em uma linha. É o assunto do texto. Uai, mas isso não é a letra C? Já já eu vou te mostrar que não é, que é diferente. A ideia central é diferente do tema. E por último, qual a sua opinião sobre o tema, sobre o assunto? É a última coisa. Só depois de ter analisado tudo isso, você consegue dar uma boa opinião, uma opinião embasada, ou seja, com base. Senão, é só Maria vai com as outras. E você não é assim, você é um aluno ângulo, um aluno que vai passar nas melhores universidades do país. E só vai passar quem tiver opinião própria. Maria vai com as outras, não vai passar. Vamos aprender então como interpretar um texto. Eu te ensinei agora como compreender. Vamos ver como que é uma interpretação. Leia este poema do grande escritor brasileiro Manuel Bandeira. Leia uma vez para entender do que se trata. Leia 2 vezes e na segunda anote já as palavras desconhecidas. Procure o significado dessas palavras. Na segunda vez você vai entender a profundidade e o tapa na cara que é esse texto. Agora vem a interpretação do texto. Usando aqueles itens que eu dei no slide anterior, vamos analisar a poesia. Do que trata o texto? Qual é o título? Qual que é o estilo? O título é O Bicho. Qual que é o estilo da escrita? Poesia. A data não tem data. Tem palavras novas? Provavelmente, tenho quase certeza que você não sabe o que são detritos e voracidade. Se você souber, ótimo, parabéns. Se não souber, procure o significado. Só então releia novamente a poesia, depois de saber o significado das palavras desconhecidas. C. Qual é o tema? O tema é um ser humano em situação de degradação. Ah, não sabe o que é degradação? Procura. Um ser humano que está comendo lixo. D. O que o autor está tentando dizer? Como é horrível uma situação como essa. Ele está colocando a opinião dele. Ele disse que é horrível. Você pode pensar diferente. Só que você vai ter que ter argumentos para dizer que isso não é horrível. Letra E. Qual é a ideia central do texto? Lembra que eu disse que era diferente do tema? Olha só. A ideia central é pobreza extrema. É o resumo do resumo do resumo do texto. Isso é a ideia central. A letra F, só você vai poder responder para mim. Você tem uma opinião sobre o assunto? Qual assunto? Ora, o que a poesia trata. Isso é interpretar. Todos os outros itens é para você compreender. Agora vem a interpretação. Interpretação é a sua opinião. E eu quero que você escreva e me mande. Mas não é só isso. Nossa tarefa também compreende. Letra A. No vídeo 1, a professora entrevistada diz 3 palavras que provavelmente são desconhecidas do seu vocabulário. Assista novamente o vídeo 1, selecione e anote o significado dessas 3 palavras e mande para mim. Finalizando, na letra B, você vai fazer, conforme ensinado na aula de hoje, a compreensão e interpretação do texto que está no slide a seguir. Compreendeu? Você vai fazer aquele passo a passo que eu fiz no texto do lixo e vai refazer no texto que vai estar no slide a seguir.